Olá, povo querido, vem comigo ler Bíblia, seja tocado pela verdade da palavra. Neste dia glorioso, Deus tem uma palavra para o seu coração. Seja qual for o horário que você abrir este vídeo, seja um bom dia, seja uma boa tarde, seja uma boa noite, seja uma boa madrugada, seja um bom momento que você abrir esse vídeo. Se você sentir no coração, compartilhe com família, amigos. Seja um missionário na obra do Senhor, ajudando a irmã Mary a levar a palavra do Senhor a máximo de pessoas possíveis. Amém, queridos? Nós estamos lendo as cartas de Paulo. Nós já lemos algumas cartas de Paulo e neste dia nós iremos começar a leitura da Epístola de Paulo aos Colossenses. A Epístola de Paulo aos Colossenses. Vem comigo nesta jornada. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Amém, queridos? Que nos diz assim: Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Aleluia! Que fé que Paulo tinha, né, irmãos? Que chegou até vós. Ele diz para Colossos, né? Mas também a todo o mundo. Olha, ele já profetizava que chegaria até nós essa palavra, este santo evangelho. E chegou, irmãos. Chegou, glória a Deus. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por isso que é tão importante nós entender o que é o tempo da graça e o que é a antiga aliança, o que é a nova aliança, o que é nós vivemos de acordo com a vontade boa e perfeita do Senhor para os dias de hoje, entendendo, irmãos, que nada é em vão. Mas entender a graça de Deus é necessário. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou de vosso amor no Espírito. Olha só, vosso amor no Espírito. Por esta razão também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, aleluia, que transbordeis em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E é isso que nós fizemos, irmãos. Quem ama a palavra, quem gosta de ler Bíblia, ora para que todos transborde de pleno conhecimento, aleluia, e de sabedoria e de entendimento espiritual. A irmã Mary também pede isso por mim, pela minha família, para todos que ouvem a voz do Senhor, né, através da palavra do Senhor, sejam transbordados da graça, do conhecimento do Senhor. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu íntegro e agrado. Para o seu inteiro agrado. Desculpa, irmãos. Para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. E toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Santos, quando ele fala dos santos, é aqueles que renunciam ao mundo. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Ele diz, quando nós pedimos o nosso reino, o reino dele dentro de nós, entre nós, somos santificados.
E os santos do Senhor, aqueles que acreditam na ressurreição de Jesus na cruz, os santos, aqueles que se santificam no Senhor, que pagam o preço, muitas vezes, da renúncia. Muitas vezes não somos compreendidos, mas a santidade gera renúncia. E aí, por isso, somos santificados em Cristo Jesus, né? Embora muitos acham que a santidade é muito pesada, não é, irmãos, não é. É possível, é difícil. É difícil você renunciar para ter santidade, mas é possível, é possível. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Aleluia. Dando graça ao Senhor que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que palavra gloriosa, irmãos. Que palavra gloriosa. Aleluia. Sinto a glória de Deus nessa palavra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas, lá na cruz do Calvário. Ressuscitou, nos deu a vitória, nos lavou, nos deu a chance de sermos perdoados se crermos nele. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Sem ela, irmãos, sem a morte de Jesus na cruz e a ressurreição, e Jesus ter vindo e prometido que vai voltar, sem ele na nossa vida, irmãos, nós não tínhamos redenção, nós não tínhamos perdão de pecados, nós éramos pecadores e nós não teríamos condições de pagar por a expiação de pecados nos dias de hoje. Mas ele veio. Aleluia, ele pagou o preço na cruz sendo Deus, ressuscitou, aleluia, e nos fez promessas ainda, irmãos, e ele cumpre todas elas, ele cumpre à risca todas as promessas que ele faz. Ele é um Deus tremendo. Versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, ó, este é a imagem do Deus invisível, aleluia. A imagem do Deus invisível. Irmãos, que palavra profunda. Aquilo que a gente espera, que a gente não vê, é crer naquilo que não vê, irmãos. Aleluia, Jesus, só. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Neste versículo nós temos a certeza, irmãos, que até o inferno foi ele que criou. Sabemos que o inimigo era um anjo de luz e foi criação do Deus Todo-Poderoso. Só que ele deu tanto poder para o inimigo que ele quis fazer um trono acima do Senhor. De tanto poder que Deus deu para ele, ele quis ter uma majestade para ele. E aí Deus o destituiu da posição que Deus tinha colocado ele. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Esta palavra aqui, é a chave para muitos que têm dificuldade de entender que todo poder foi dado a ele, de fato, todo poder está na mão do nosso Deus. Não existe mais nada nessa terra, espiritismo, bruxaria, nada, irmãos, nada maior do que o nosso Deus. Não existe mais nada maior do que o Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo. Foi dado para ele todo o poder. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, esse versículo
Eu acredito que olha, é muito lindo nesse livro. É um dos versículos mais lindos e poderosos. Porque aprouve a Deus... Não, vou terminar o 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o príncipe. Ó, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Ó, ele é o primogênito de entre os mortos. Por quê? Porque ele ressuscitou, irmãos. O primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda, irmãos. Que palavra é essa, irmãos? Que maravilha. Porque aprouve a Deus que nele residisse, morasse, toda a plenitude. Irmão, não deposite sua fé em mais nenhuma criatura nessa terra. Não deposite a sua fé na força do seu braço, nem do seu amigo, da sua amiga, do seu próximo. Confie inteiramente no seu Deus, porque nele reside toda a plenitude. Tudo está com ele, irmãos. Confie nele e ele tudo fará. E o que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A morte da cruz foi muito além, irmãos. Ela reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre o céu. Reconciliou, essa palavra aqui é muito forte, quer sobre a terra e quer sobre o céu. Colocou em ordem uma certeza que até os anjos celestiais hoje trabalham esperando a noiva do Cordeiro, irmãos. Entrou em ordem, entrou em afeto, entrou em acordo, tanto a terra como o céu, para se cumprir toda a palavra do Senhor. Aleluia! Que palavra gloriosa! E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranho e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos. Ó os santos aqui, irmãos, ó. Não é santos, porque esse é santo, outro não. Não, santos, aqueles que acreditam nele. Santos, separados, aqueles que dizem que acreditam no Senhor em qualquer circunstância. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos reconciliou para nós nos apresentar desta maneira. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha como ele pede para nós andar, irmãos, na perfeição. Não que vamos conseguir uma totalidade de perfeição, mas tentar. Tem gente que acha já que é impossível ser perfeito, todo mundo tem falha, e eu também tenho, e vive na prática do erro e não tenta melhorar. Não tenta ser um pouco melhor. Não tenta melhorar todos os dias. Por quê? Porque se acostumou. Mas o Senhor diz aqui, que ele veio para nos reconciliar no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne,
a favor do seu corpo, que é a igreja. Meu Deus, esse homem, ele se doou, irmãos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse pode dizer essa palavra que viveu mesmo, né? Versículo 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Jesus estava ali. É isso que ele está dizendo aos Colossos, né? Agora se tornou manifesto, de fato, aquilo que vinha sido profetizado antigamente, que nós conhecíamos, que estava em oculto. Agora está manifestado a todos os santos. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério dentre os gentios, e isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, meu Deus, que forte essa palavra, irmãos. Da qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança do porvir, a esperança da cidade santa, da Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. A esperança da glória. Versículo 28. O qual nos anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, eu vou ler o versículo 29 de novo. Para isto é que também me afadigo, canso, esforçando-me o mais possível. Então, como é que santidade é assim, irmão? Não, irmão, de graça recebeis, de graça dais a salvação. Mas, para manter uma intimidade com o Senhor, é necessário esforço, uma renúncia, esforçando-me o mais possível. Afadigo. Não é fácil, a gente cansa muitas vezes. A gente é ser humano, mas a gente vai ter uma presença gloriosa, ao qual a manifestação do poder de Deus será na nossa vida. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que palavra gloriosa nesta tarde gloriosa. Que você possa ler ela, seja qual for o horário que você abrir este vídeo, seja tocado por a verdade da palavra do Senhor. Amanhã, capítulo 2, se Deus assim nos permitir, da Epístola de Paulo aos Colossenses. Espero você, se Deus assim permitir, e não voltar.